Olá, tudo bem? Nesses circuitos, né, que a gente tem várias associações que não é tão interessante a gente identificar só batendo o olho, assim, é interessante a gente traçar os pontos de potencial. Você sabe como que se traça? É assim, ó. A gente tem aqui o ponto A e o ponto B, né, que são os extremos desse circuito. Quando a gente tem um fio, né, que não tem nada, então esse ponto de potencial ele se propaga. Ou seja, ele continua durante todo o fio. Por exemplo, aqui eu tenho um fio, né? Sem nenhum resistor aqui na parte de cima. Então, aqui é A, aqui é A e aqui é A. Aqui, ó, eu tenho só um fio. Então, aqui é B e aqui é B. Aí, aqui eu passei por um resistor. Aqui eu passei por um resistor. Aqui eu passei por um resistor. Então, aqui é um outro ponto de potencial, que eu chamei de C, tá? Então, com esses pontos, a gente consegue tranquilamente agora fazer o circuito em si. Para descobrir, né, qual associação é qual, aí a gente precisa saber o seguinte: quando dois ou mais resistores, né, estão associados entre os mesmos pontos de potencial, é porque eles estão em paralelo. Por exemplo, esse aqui está entre A e C. Esse aqui está entre A e C. Esse aqui está entre A e B. E esse aqui está entre C e B. Esses dois aqui têm o mesmo terminal, A e C, A e C. Então, eles estão em paralelos entre A e C. Esse aqui, ó, tá entre C e B. Então, eu vou lá e coloco entre C e B. Esse aqui tá entre A e B. Então, eu coloco entre A e B. Como a questão ali pediu A e B extremos, né? Então, eu sempre tenho que deixar eles no final, no começo e no final. Então, eu tenho que organizar os resistores de forma que eles sempre estejam nas pontas, né? Então, aqui eu organizei A e C, né, para esses dois. Esse aqui tem entre A e B, organizei aqui A e B, e esse aqui tem entre C e B. Então, quando eles estão entre os mesmos pontos é porque está em paralelo, e quando eles estão em pontos diferentes, mas com um ponto em comum, por exemplo, eles dois ali que estão entre A e C, e o de 8 ohms que está entre C e B. Eles estão entre pontos diferentes, né, mas tem o ponto C em comum, então eles estão em série, entendeu? Aí aqui, ó, vamos fazer a associação. 8 ohms com 8 ohms, né? Como são dois resistores de mesmo valor, a gente pode simplesmente pegar o valor do resistor e dividir pelo número de resistores que está associado. Então, fica 8 dividido para 2, que dá 4 ohms. Então, fica 4 ohms em série com 8 ohms, e isso tudo está em paralelo com 12 ohms. 4 mais 8 fica 12. Então, fica dois resistores de 12 ohms associados em paralelo. Quando a gente faz o resistor equivalente, é novamente, né, tem o mesmo valor, a gente pode simplesmente pegar o valor do resistor e dividir pelo número, né, que ele se repete. Então, fica 12 dividido para 2, que são dois resistores de 12 ohms. E a gente tem a resistência equivalente de 6 ohms. Ou você poderia fazer lá pelo 1 sobre resistência equivalente, é igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre 12, que também daria 6 ohms, tá? Então, o segredo é a gente traçar esses pontos de potencial e reorganizar o circuito dessa forma aqui, porque fica bem mais fácil da gente ver dessa forma, né? O que está em série, o que está em paralelo, como que vai associar, fica bem mais tranquilo de ver assim. Então, redesenha que fica mais fácil de enxergar. Aí, aqui, ó, nesse outro resistor, o C, eu tenho o ponto A e o ponto B, só essas informações. Como aqui eu tenho o mesmo fio, então eu transmiti o ponto A para cá. Aqui é o ponto A. E aqui também, né? O ponto A vem até aqui. Aí aqui eu tenho um outro ponto, afinal passou por um resistor, passou por um resistor, passou por um resistor. Então, aqui eu denominei o ponto C. Como é o mesmo fio aqui, né, vai ser o mesmo ponto de potencial. Se aqui é C, aqui não tem nada, então continua o ponto, aqui é C, aqui também não tem nada, então continua C, e assim por adiante. Então, a partir disso, a gente consegue determinar as associações, ó. Esse aqui está entre A e B, e esse aqui está entre A e B. Então, eles estão em paralelo. Esse aqui está entre A e C, e esse aqui está entre A e C. Então, esses dois estão em paralelo. Esse aqui está entre B e C. Então, não tem mais nenhum, ele não está em paralelo no momento com ninguém entre B e C, né? Então, eu reorganizo com A e B sempre lá na ponta e o C no meio. Então, eu coloco aqui, ó, entre A e C, eu tenho esses dois que estão em paralelo, 10 e 15.
chegou no C. Entre C e B, eu tenho o de 6 ohms, que eu coloquei aqui. E entre A e B, né, que é o totalzão aqui nas extremidades, eu tenho dois que estão em paralelo, 3 e 12. Então, agora que eu tenho aqui, fica bem mais fácil da gente resolver, né? Se a gente fizer 10 e 15, né, você pode fazer tanto multiplicando, assim, né, resistência equivalente é igual a 10 vezes 15 dividido para 10 mais 15, que é multiplica em cima, divide embaixo. Isso aqui vai te dar 150 dividido para 25, que é igual a 6. Então, o resultado dessa associação é 6. 6 com 6, esses dois aqui eu deixei, né, associados em paralelo entre A e B. 6 mais 6 fica 12. Então, no outro desenho aqui, a gente vai ter 3 resistores associados em paralelo de 12 ohms, 3 ohms e 12 ohms. Então, você pode simplesmente vir aqui e aplicar, né, 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 3. Isso aqui vai te dar 2 sobre 12, que é 1 sobre 6. 1 sobre 6 mais 1 sobre 3 dá 1 sobre 2. Então, a resistência equivalente, invertendo ali, né? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 2, então resistência equivalente é igual a 2 ohms. Outra forma que você poderia fazer é assim, ó. Eu tenho 2 resistores de 12 ohms que estão associados em paralelo. Então, se eu considerar apenas esses dois, né, é a mesma coisa que a gente tinha aqui em cima. 12 ohms com 12 ohms gera 1 de 6 ohms, né? 12 dividido para 2 fica 6. Então, eu posso simplificar esses dois daqui de 12 ohms como 1 de 6 ohms. E daí, eu tenho 6 ohms associados em paralelo com 3, né? Fica assim, ó. 6 com 3... 6 com 3, e isso aqui dá 2 ohms também, tá? Se você quiser fazer por essa forma, dá para fazer, mas se você quiser aplicar na fórmula, também dá. Então, o segredo, vai lá, aplica os pontos de potencial, redesenha os circuitos, que fica bem mais fácil de fazer.